Oi, meu bem. Estamos todos aqui mais uma vez na conversa de primos. Quem estiver acompanhando o nosso canal, por favor, se inscreva, dê o like e divulguem. Digo, É, Tudo bem com você, meu amor, meu bem, meu querido? tudo bem, meu bem. Tá ótimo aqui. Chove, faz sol, eu gosto assim. É um outono diferente, né? Mas aqui, pelo menos aqui onde eu moro, chove e faz sol no mesmo dia. Dá aquele toró, aquela água bem forte, depois vai parando e aí faz um sol, depois volta a chover. Eu acho que as plantas gostam mais assim. Eu reparei que tem plantas minhas que estão ali no jardim enormes. Cresceram muito nestas 2 semanas. A água faz milagres. A água é importante, a chuva para a natureza. E o sol, eu Sim. acho que essa alternância. Sim, eu pensei em gente conversar hoje sobre amizade. Sim. Amizade ao longo da vida, né? Porque algumas permanecem e outras se vão. Como é que a gente, na nossa experiência, né? Abrindo também para as pessoas que estão nos seguindo, como é que isso pode ser refletido e pode ser conversado. Tem uma coisa básica, meu bem, da amizade, que é a imaginação, né? A gente se identifica com certas pessoas em determinadas circunstâncias, circunstâncias de infância, circunstâncias de colégio, né? Circunstâncias de viagem e outras circunstâncias de trabalho, né? Você tem aquela amizade ali dentro do contexto e algumas vão mais adiante porque a gente mantém aquela identificação. Exato. Só que nós temos uma capacidade de transformar a identificação, que é sempre uma identificação com uma parte do outro, ou com algumas partes do outro, no todo. E aí Sim, os anos se passam e você vai conhecendo as outras partes. E isto afeta aquelas o fantasias imaginário. iniciais, o imaginário, quando eu digo imaginário é isso, fantasia. Fantasias anteriores. Uhum, Quando a gente vai além disto, dessas particularidades, e se identifica e consegue identificar, né, a pessoa para além disto, a gente percebe, inclusive, que tanto a gente muda características, exato. como o outro muda também. E a gente pode, se for mais além das características, sustentar a relação, o vínculo, a conexão por mais tempo, por muito tempo ou por uma vida inteira. Mas tem que ir mais além, Uhum. tem que ir mais além Eu das sempre cresci características. é, falando um pouco do que você, pegando o que você está dizendo aí, né? Dessa coisa da fantasia. é, Tem alguns pilares para mim hoje, na minha vivência, né? Sobre amizade com amigos. Alguns pilares que para mim é afinidade, que é isso que você está falando aí, fantasias. E a fantasia, né? Aquilo que eu me afino com a outra pessoa. Exatamente. Gostar de coisas, fazer coisas juntos, o que é afim, né? O que é parecido. Não precisa ser igual, mas o que é parecido. É a lealdade, se aquela pessoa, para mim, né? Tô falando assim, mas que a gente pode entender e refletir.
que eu posso falar com aquela pessoa, se eu posso contar segredos, se eu posso contar tudo ou não, se eu vou ser julgado ou não, julgada ou não. Aí É, junta com a confiança, né? confiança, lealdade, é isso que eu ia falar agora, a confiança, né? Se eu posso confiar, me confiar, não é só confiar coisas, mas confiar a mim, eu, o que eu sou para aquela pessoa, sem, incondicionalmente, sem o medo de ser julgado. Então, Criticada. assim, criticada, julgada, enfim, né? Olha, julgada, eu tenho um outro conceito de julgamento. Julgamento é separar categorias, estabelecer as diferenças entre as coisas. Eu posso ouvir de você coisas que eu não faria, mas eu acolho, respeito por lealdade, entendeu? Exato, exato. Então, o julgamento, para mim, não é a questão, é a crítica. Uhum, Eu posso, inclusive, refletir sobre o que você me disse junto com você, né? Ver os prós, os exato. contras dessa partilha, né? E quando eu estiver vendo com você os prós e os contras, nós estaremos julgando, porque existe uma coisa que é coisas que são pró, coisas que são contra, que consequências. Estas considerações são reflexões. Reflexões requerem julgamento, ou seja, separar as coisas. A Do certo, crítica é ele botar errado, exato. um valor em cima de você. É pior, Esse é que separa. Esse é que exato. retrai a confiança, porque a confiança é sempre uma coisa que a gente vai partilhar de algo sensível. E a crítica prejudica a sensibilidade. A pessoa E atrai. se fecha, se recrudesce. Uhum. E cresci ouvindo isso, eu, na minha existência. Os amigos, você coloca, você não tem nem nas cinco, nem nos cinco dedos da nossa mão, os verdadeiros amigos. Reflito muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Então, eu saí desse lugar muito rígido, com a minha, digamos, idade. Consegui, né? Nem todo mundo com Maturidade. terapia, consegui me reposicionar em algumas coisas, perdoar alguns amigos, reatar amizades de que tinham amigos que eu não falava, uma amiga, uma grande amiga, há mais de 10 anos, ficamos sem nos falar, e reatei essa amizade, fiquei feliz por isso. Mas assim, para mim, é, na minha experiência de vida, eu acredito que a gente não precisa. Existem vários amigos, várias formas de ser amigo, para cada coisa. Para cada contexto, né? Para contexto, não precisa você esperar tudo de um amigo, porque isso pesa muito para o amigo também. E para você, porque você vai se frustrar. Porque não é porque uma pessoa é amiga que ela tem que te dar tudo o que você espera. Não. Até porque não tem uma única pessoa que tenha tudo. Não, o tudo que eu quero dizer é assim, vamos fazer isso? Vamos. Ah, vamos. Dizer sempre sim. Eu acredito, inclusive, que na amizade madura existe o não. Alteridade, que é a diferença. Exato. Não é a amizade, Pode não tem a existir ver o com o não. igual. Algumas Não, tem a coisas ver com podem ser iguais. afinidade, mas isso quer dizer que vai ser igual. Exato. Exato. Porque também quando você diz afinidade, ela tem extensões. Eu posso ter afinidade de assuntos, de coisas para fazer, e posso ter afinidade que vai mais além disso, que é o que eu falei. Tem a ver com a história, aquela pessoa na minha vida, algo mais que ela tem,
a própria condição humana. A gente está Exato. aberto para isso, Sim. para poder, né? Para mim, a afinidade é a sintonia, né? Com o que daquela pessoa eu vou sintonizar, com o que eu não vou, e aquela pessoa pode, se eu for sintonizar com algo mais profundo dela, mais a existência mesmo, é, eu posso sintonizar com umas coisas e com outras não. Isso nesse nível da sintonia mais profunda. A mais superficial, para mim, tem a ver com o contexto. Por exemplo, uma turma que durante um período da nossa vida frequentava assuntos culturais, outros Uhum. que eram mais de balada, né? Sim. Outros que eram mais de show, outros que eram mais de quando eu preciso estar lá, mas pode passar Exato. anos sem se Pode passar falar, anos sem se falar. né? E quando ela Exato. precisa, eu estou lá de uma maneira é, consistente, né, para o momento da necessidade. Uhum. Então, eu acho que a existência de um ser humano é plural. E Uhum. as amizades também têm facetas, Tem pluralidade. pluralidade. E isso que você falou da flexibilidade é isto. É que esta pessoa aqui é a pessoa que anda comigo, que faz caminhada. Um não frequenta a Uhum. casa do outro, pode, isso não é obrigatório. Não, exato. É, E tudo essa outra bem. pessoa, daqui a gente É, bate papo na academia, a outra vai ao cinema, ou um grupo que vai ao cinema, um grupo que viaja, né? E pode ser que a coisa fique restrita a isso, a amizade aí. Com o passar do tempo, isto acontecendo, algo mais a gente apreende do outro, né? E pode sim, porque abrir. o tempo, a amizade ao longo da vida, né? O nosso tema. O tempo, ele faz isso, né? Ele faz com que a relação, ela fique mais. Não tem como não como a gente ficar mais profunda com o tempo, mais íntima, porque o tempo ele faz isso, a No intimidade, né? conhecimento, né? Ou ele pode afastar também, né? O tempo pode. Estende a Pode também experiência afastar. que aprofunda o conhecimento. Mas também, ao longo do tempo, pode acontecer alguma coisa que me fira muito. Exato. Eu li um livro há muito tempo de um cara chamado Cícero, que era um romano. Você veja que há mais de 2000 anos ele escreveu este livro. É, ele coloca assim, amizades longas, né? Ele coloca assim como o princípio da amizade. Por ser um Hum, humanista, né? Ele coloca aí alguns itens. Só existem de pessoas boas. É por quê? Que vai desenvolvendo, né? hum, É possível por causa da benevolência, né? E afeição mútua, sem interesse. Essa é uma marca. sim, é a marca. A verdade acima de tudo. Ou seja, um amigo não bajula, não joga com o outro. Não é que eu tenho que contar tudo da minha vida, ou seja, o sincericídio, ou tudo que eu acho do outro. Sincericídio não. Inclusive, isso faz parte. Não com Sincericídio é ótimo, adoro. essa palavra no livro dele, mas isso é preciso que você também saiba não falar. Se você percebe que o outro não pode ouvir aquilo. Concordo. Sim, Lealdade inabalável. aí, Então ele diz, uma amizade profunda, o que quer que esteja acontecendo com o outro, você pode não concordar, mas você continua no vínculo. exato. E tem a outra coisa, outras coisas aqui, a quarta, a quinta, aliás. Igualdade e sem inveja. Ou seja, igualdade que ele coloca é. Então, eu ia falar sobre isso, a inveja na amizade. Existe? Não pode existir. Olha, Pode? repare, eu acho que tem dois tipos de inveja. Ah.
Tem inveja que eu quero também ter o que o outro tem e eu tenho que ter o trabalho desse desejo, é meu. Sim, E tem aquela que eu sim. quero tomar o que o outro tem. E quer ser Esta talvez inveja é como o negativa, outro, ou quer porque ser eu o posso outro, quer ser ser como o como ter outro. o outro é querer ficar no lugar do outro com aquilo que o outro tem. Essa inveja, Uhum, ela leva a tramas, jogos, para que o outro uhum. perca e eu obtenha o que ele tem. Esse é um tipo de inveja. A outra é, poxa, posso dizer para você, Mas, eu por gostaria muito exemplo, de morar em Milão, como você mora. Poderia. Agora, eu quero pagar o preço de morar em Milão? Não. tem um Então, mas preço. o dever está Exato. aí, né? Outra coisa que ele diz, constância. A amizade não é para trocar a cada estação, a não ser essas mais superficiais, que Sim, são camaradas, superficiais. né? Camaradas. Precisa de tempo, convivência e constância. A amizade antiga vale mais porque já foi testada. Isso é importante, né? Muito bom isso. A Sim, outra coisa que ele fala, o sétimo, é compartilhar tudo, menos os vícios. Eu já acho aí um exagero compartilhar tudo, né? E quando ele diz menos os vícios, é hum, porque ele fala muito de virtudes, né? Então, assim, sim. compartilhar as virtudes e não compartilhar as coisas negativas, né? Como traições. Porque se não tiver confiança, se você percebe que aquela pessoa é uma pessoa que trama, nunca você vai poder ser amigo. Amigo. É. Sim, mas depende. A gente está falando da gente, mas existem, e inclusive eu conheço muitas histórias, existem em outras existências, com redundantes, existem outras pessoas que que já sofreram golpes, traições de pessoas que considerava amigo. É um engano, a projeção. Sabe? Você É viu como se uma parte você e não viu a dizia outra. amigo, 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 e esse amigo traiu, entendeu? Ocorre Ficou. muito isso em sociedades onde o dinheiro, né, está presente, Uhum. é, Os afetos. nos afetos, nos laços familiares, nos laços, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação extraconjugal com alguém de um casal amigo. E uma Olha aí. pessoa não sabe, a outra sabe. É diferente Não, de não é um relação amorosa. julgamento, não é um julgamento, mas eu mesmo falo, eu mesmo converso brincando com as minhas amigas. Tem tantos homens, tantas pessoas no mundo, homens, mulheres, tantas pessoas no mundo, que eu vou me encalacrar com o marido de uma minha amiga. Isso não é lealdade. Isso não é amizade. Isso é lealdade, porque não é Para mim, casamento para. aberto. A gente já falou aqui de trisal, etc. Tal. É diferente, todos Hum. combinaram aqui. Ah, não, Mas ali é quando completamente alguém. diferente. Tem que ser algo acordado entre todas as partes. Ok, tudo bem. É, Mas eu tô falando da traição de pessoas que frequentam a casa, entendeu? E a amiga tinha relação com o marido e era uma coisa escondida. Então, assim, não pode pode ser uma o coisa dessa. contrário também, pode ser com O relações marido homoafetivas, também, claro. que não faz parte do contrato. E ali as pessoas fingem uma coisa e praticam outra, sem que o terceiro saiba, o quarto ou quinto. Hum. É, não é uma amizade. A pessoa finge uma amizade, finge uma lealdade, finge uma confiança. Então, por exemplo, eu já senti na minha vida, conquistei algo. Eu já senti pessoas muito próximas que vibraram e outras que eu considero amigos que não vibraram. Isso me deixa num estado de alerta. Sabe como é? Assim,
por que não vibrou com algo que é do amigo, que é uma coisa boa do amigo? Você pode tomar uma distância muito grande ou você pode fazer um Não, mas não tomo retorno. uma distância. Assim, por exemplo, dessa pessoa eu não vou tomar distância porque eu sempre coloco tentando encontrar um equilíbrio, né? De coisas boas, lado positivos e negativos. A questão da maturidade. Mas eu não quero brigar, não quero me afastar, mas eu me pergunto, por que não vibrou, né? Por que não pôde? Sim. Eu fiquei, é uma coisa assim que a gente fala, poxa, naquele momento a gente fala, onde está a amizade? Onde está a lealdade? Porque lealdade é estar ao seu lado. Em qualquer momento. E principalmente, nem principalmente, a qualquer momento, é verdade. E nesse É, momento da coisa boa, por que não vibrou tanto quanto, ou mais ou menos, ou até mais? É uma exato. pergunta. Ou seja, não está tão na lealdade assim no momento em que você fica numa condição muito boa. É, eu refleti sobre isso, porque se tiver numa condição abaixo, tem a lealdade. Mas se você estiver, né, na igual ou não vibra. Então, assim, eu sei que é do ser humano, não é um julgamento, mas é algo que, quando você é amigo, você reflete, não? Você vê. Agora, é um julgamento, porque você fez uma diferença. O que você está evitando aí é criticar. Agora, no momento em que você percebe a diferença, isso lhe afeta. Vai para o afeto. Eu fiquei bastante mexida com, É. com isso. E é É, normal, porque a gente espera a lealdade, o estar ao lado. Porque esta pessoa não está do meu lado, né? é. Se colocou à parte, né? Não se colocou contra, mas se colocou à parte. Não, você colocou assim, não sei se você entende, não, entende. Foi ok, mas não vibrou como uma conquista. Por exemplo, se tenho um amigo, esse meu amigo tem uma conquista, pô, vibro, eu vibro muito, torço muito por essa. Vibro e torço, e festejo, celebro, porque eu acho que a conquista do amigo é também minha. Para mim, a conquista de um amigo é também uma conquista minha, porque é um E amigo. você está ao lado, né? Na parceria É, existencial. exato. Então, você já É, sabe que essa pessoa não está tão ao lado assim. eu fiquei, re- refleti. Foi algo que me fez refletir. Então, assim, são temas para a gente poder ir fechando, de que a amizade é um tema muito profundo, né? A gente pode até fazer um outro programa, dando continuidade e fazer uma edição única, porque é algo que, ao longo da vida, para mim, o amigo é a família que eu escolho, Sim, perfeito. Eu também acho. para mim. Um amigo, para mim, ele Também. tem muita importância, porque é mais do que é a família que eu escolho. Então, é isso. A gente pode dar continuidade. Você quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, eu Pode ser acho que quando cortada, né? você disse que é a família escolhida, pronto, a escolha pode ser também tomar distância, dependendo do fenômeno, né? Eu escolho Com me aproximar e certeza, às vezes sim. escolho me distanciar, porque é da escolha.